Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Carla Vidal, professora de língua portuguesa. Eu sou uma mulher negra, o meu cabelo é crespo e curto. Hoje eu estou usando uma blusa coral, com algumas flores na estampa. O título da nossa aula de hoje é Era uma vez um conto. Vem comigo! O gênero literário conto é uma narrativa curta. Começo, meio e fim são narrados de maneira breve, mas suficiente para contar uma história completa. O conto possui uma estrutura e elementos bem marcados. Hoje, vamos nos concentrar nos elementos do conto. Os elementos do conto são enredo, tempo, espaço, personagem e narrador. O enredo é o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações que faz com que a narrativa exista. Tempo. Trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa. Também pode ser a época em que a narrativa ocorre. Por exemplo, as expressões era uma vez ou há muitos e muitos anos são marcadores de tempo. Espaço, local, cenário onde acontece uma história. Pode ser uma casa na floresta, um palácio ou a sala da nossa casa. Por aí vai. Personagem. Personagens são seres que podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos e seres imaginários que ganham vida própria e consciência para atuar na história. Protagonista é personagem principal. Personagens secundários também podem ser chamados de coadjuvantes. Narrador é a voz que conta a história. Narrador pode contar a história de três maneiras. Narrador-personagem, quando conta e participa da história. Narrador-observador, é a voz que apenas conta o que acontece. Narrador onisciente também não participa da história. Tudo sabe e tudo vê do universo daquela narrativa. Conhece os sentimentos e os pensamentos de personagens, o passado, o presente e o futuro. O conto é constituído por todos esses elementos. Há vários tipos de contos, entre eles o conto realista, que narra situações do mundo real. O conto psicológico narra histórias que envolvem lembranças e sentimentos. Esse tipo de conto pode levar o leitor a refletir. O conto de terror narra histórias cheias de mistério, suspense e medo. Existem vários tipos de conto: realista, psicológico, terror, conto de fadas e muitos outros. Com certeza, você conhece um conto de fadas. Contos de fadas são histórias transmitidas de geração em geração. Essas histórias passaram por muitas mudanças ao longo do tempo até chegar à forma que conhecemos hoje. Atualmente, estão voltadas para o público infanto-juvenil, com o objetivo de preparar para a vida adulta, trazendo lições e ensinamentos úteis. O texto que vamos ler está no seu material, Carioca 2, integrado, segundo semestre de 2021, página 83. Com uma linguagem leve e divertida, as histórias desse livro são narradas em forma de contos de fada, porém com personagens reais. Hoje leremos sobre uma mulher extraordinária.
Enquanto você pega o seu material, vamos enriquecer seus conhecimentos. Antes da chegada dos europeus à América, já havia civilizações muito avançadas por aqui. Vestígios dos zapotecas, maias e astecas são provas disso. O território ocupado por alguns desses povos originários veio a ser o país que hoje conhecemos com o nome de México. Madalena Carmen Frida Kahlo e Calderón nasceu no México. Ficou mundialmente conhecida por seus muitos retratos, autorretratos e obras inspiradas na natureza e nos artefatos de sua terra natal. A vida e a obra de Frida são profundamente marcadas pelo período histórico de pós-revolução. Agora, foca na aula. Vamos à leitura. Frida Kahlo, pintora. Carioca 2, integrado, segundo semestre de 2021, página 83. Era uma vez uma casa azul brilhante próxima à cidade do México, onde vivia uma garotinha chamada Frida. Ela cresceu e se tornou uma das pintoras mais famosas do século XX, só que ela quase não cresceu. Quando tinha 6 anos, contraiu poliomielite e escapou da morte por um triz. A doença a deixou coxa para sempre, mas isso não a impediu de brincar, nadar e brigar como todas as outras crianças. Depois, quando tinha 18 anos, sofreu um terrível acidente de ônibus. Ela quase morreu mais uma vez e, de novo, passou meses na cama. Sua mãe fez um cavalete especial para que ela pudesse pintar deitada. Mais do que tudo, Frida amava pintar. Assim que voltou a andar, foi ver o artista mais famoso do México, Diego Rivera. Minhas pinturas são boas? Perguntou para ele. As pinturas dela eram incríveis, ousadas, brilhantes e belas. Ele se apaixonou por elas e por Frida. Diego e Frida se casaram. Ele era um homem grande com um chapéu de aba larga. Ela parecia minúscula ao lado dele. As pessoas o chamavam de o elefante e a pomba. Frida pintou centenas de belos autorretratos durante a vida, muitas vezes cercada pelos animais e pássaros que tinha. A casa azul brilhante onde viveu foi preservada do jeito que ela deixou, cheia de cor, alegria e flores. Você identificou os elementos do conto? Os elementos do conto são enredo, tempo, espaço, personagens e narrador. O enredo é a história de Frida Kahlo, a sequência de acontecimentos na vida da artista. O tempo dessa narrativa é o período da vida de Frida. Inicia na infância, passa pela juventude até chegar ao final. Era uma vez é um marcador de tempo bem característico dos contos de fadas. Lugar é a Casa Azul Brilhante, próxima à cidade do México. Personagens: Frida, Diego e a mãe dela, que foi apenas mencionada. Frida é a protagonista de sua história. O narrador é onisciente, conhece o passado da artista, sua paixão por Diego. Sabe, inclusive, que a mãe de Frida lhe deu de presente um cavalete especial. É hora de revisar o conteúdo da aula de hoje. Você aprendeu que o conto é uma narrativa curta. Apresenta enredo, tempo, espaço, narrador e personagem. Identificou
todos esses elementos no texto Frida Kahlo, pintora. Se liga no desafio. Crie um conto com um personagem real. São muitas as possibilidades. Artistas, escritores, escritoras, atletas, alguém da sua família. Agora, você é um narrador onisciente, aquele que tudo sabe e tudo vê no universo da narrativa. Mãos à obra. Antes de terminar, tenho um convite para você. Tira dúvidas de linguagens. Todas as segundas-feiras, às 16 horas, no canal da Multirio no YouTube e no aplicativo Rio Educa em Casa. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Era uma vez um conto. Eu espero você na próxima. Tchau, tchau!